O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que se procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Querido irmão, no sacerdócio, no presbitério, Padre Paulo. Padre Paulo é uma turma antes da minha, 25 anos, foi o ano passado. Também estava aqui celebrando, também contigo. Né? Sempre que a gente vem para cá, a gente vem tanto aqui no santuário de Tambaú, quanto vou lá no santuário também de Aparecida, lá em Aparecida, né? A gente gosta de fazer essa peregrinação. E estou construindo também lá, estava construindo lá em São Sebastião do Caí, o santuário Nossa Senhora Aparecida do Sul, né? A ideia também lá. Mas hoje nós estamos vivendo este tempo do Advento, e agora bem pertinho já do Natal, né? A esperança, nós temos que pensar na esperança, que esse tempo do Advento é o tempo para fortificar, para aumentar a nossa esperança. Então nós podemos olhar e pensar em tudo aquilo que aquele povo do Antigo Testamento viveu, as dificuldades, né? A palavra diz: esperei, esperei, esperei no Senhor, né? Esperei no Senhor. Esperar no Senhor, não esperar e só esperar, não, esperar em Deus, confiança em Deus. Eu confio em Deus, eu confio que Deus vai realizar. E aqueles que foram fiéis em esperar em Deus, como nós vemos tudo o que aconteceu, por exemplo, com o profeta Elias. O profeta Elias, um homem que acreditou em Deus e viveu esperando sempre em Deus, não desistiu de Deus. Enquanto os outros desistiram de Deus, ele permaneceu em Deus, esperando em Deus. E por ele esperar em Deus, ele passou por muitos desafios, muitos sofrimentos, foi perseguido. Jeremias, que nós hoje celebramos também aqui a liturgia, também um profeta que, em meio a todos que desistiram, em meio a todos que confiavam nos falsos profetas, ele permaneceu fiel a Deus. E nessa fidelidade a Deus, muito ele sofreu, porque ele foi como que excluído da comunidade, por acreditar em Deus. Tudo que ele falava não era aceito. Deus estava chamando a atenção do seu povo para voltar para Deus, mas o povo estava cada vez mais distante de Deus. E o profeta Jeremias foi esse que vem falar agora dessa esperança nova, não só de um Deus que liberta do Egito, mas um Deus que liberta em plenitude
para a vida em plenitude que Ele pode nos dar e que Ele quer nos dar. E como é que Ele vai dar essa vida em plenitude? Esta vida em plenitude nós temos não em Moisés, não em Abraão, nós temos esta vida em plenitude em Jesus Cristo. Tudo aquilo que aconteceu lá no passado é em vista daquilo que acontece neste tempo que nós vivemos, tempo do Advento para o tempo do Natal, o nascimento do Filho de Deus. E hoje a liturgia, na leitura do Evangelho, mostra também o grande desafio, a grande dificuldade que também José, o esposo de Maria, passa também, né? E eu digo assim, que é a mesma questão dos casamentos, da vida de família. Agora, José, a gente pode pensar assim, ele foi lá dormir, ou ele estava entrando em contato com Deus? Porque muito da nossa vida é assim, nós às vezes temos um problema, uma dificuldade, nós ficamos desesperados, não sabemos o que fazer, até o momento em que nós vemos que nós não temos assim uma solução, e aí nós vamos até Deus. Nós às vezes demoramos para ir até Deus, nós podíamos já ir até Deus e descansar em Deus, deixar Ele cuidar, mas muitas vezes nós queremos cuidar do nosso jeito, do nosso modo. E José também, num certo momento, quis cuidar do modo dele, do jeito dele, pensando até em abandonar Maria em segredo, mas no momento em que ele vai até Deus, Deus dá a resposta, Deus mostra o caminho por onde ele deve seguir. Assim, nossas famílias, meus irmãos, precisa marido, esposa, antes de qualquer atitude, ir até Deus, ir até Deus. E eu acredito que hoje também eu sou padre, porque muitas vezes, antes de tomar qualquer atitude, a gente foi até Deus. Lembro muito bem que minha mãe, está aqui também hoje, minha mãe, sempre antes de tomar uma atitude, ela mandava a gente abrir a Bíblia e ver o que Deus ia falar a partir da palavra. E quando Deus falava, tudo aquilo que a gente tinha pensado não era aquilo que Deus queria, e aquilo que Deus queria era o correto, era o certo. Deus indicava. Quando nós estávamos corretos, Deus confirmava. Quando nós estávamos errados, Deus indicava o caminho que nós devíamos fazer. Porque na dúvida, às vezes é preciso dar uma parada. Quer dizer, precisamos sim ter dúvida, a dúvida nos faz crescer. Às vezes as pessoas dizem assim, quem vive em Deus não tem dúvida. José vivia em Deus, mas teve dúvida. Mas no momento em que ele vai até Deus, Deus lhe dá a certeza. Deus sempre vai nos dar a certeza. Então por isso nós precisamos, como José, ir a Deus. Por isso o justo José, o homem fiel a Deus, o fiel José, que busca a Deus, e por buscar a Deus, Deus lhe dá a resposta, e pela resposta de Deus, está no nosso meio o Filho de Deus, o Emanuel, Deus conosco, aquele que vem trazer a luz para iluminar o nosso caminho, para iluminar a nossa vida. Então nós temos muito a agradecer a todos aqueles que é exemplo de São José, antes de tomar qualquer atitude, buscam a Deus. E pode ter certeza que Deus sempre vai nos atender e vai indicar o caminho. Esperar, mas esperar sempre no Senhor. Nunca esperar pensando em nossa capacidade. Claro que nossa capacidade, nossa sabedoria, nossa inteligência, tudo aquilo que nós somos vem de Deus. Mas nós temos que sempre irmos até Ele para que Ele continue guiando os nossos passos. E nós podemos aqui, antes de dar continuidade, pensar o próprio Filho de Deus. O próprio Filho de Deus, quando vai até o monte, o Horto das Oliveiras, já nos últimos dias de sua caminhada na terra, ele vai até o Horto das Oliveiras, e lá ele também entra em oração e diz: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua e não a minha vontade. Mas ele entra nessa relação com o Pai, e o Pai mostra para ele qual é a vontade dele. Não era a vontade do Pai que o Filho morresse na cruz. A vontade do Pai e o desejo do Pai é que Jesus e todos aqueles que seguem os passos de Jesus
e somos obedientes ao Pai, é salvar a humanidade. Salvamos salvando-nos, né? Vamos salvar os irmãos, e quanto mais nós salvamos as pessoas, mais nós vamos também nos salvando. Nos dirigimos a este nosso grande irmão, amigo, este que em tantos momentos intercede por nós junto de Deus, principalmente nos momentos mais difíceis. Rezamos: ó Deus, que ornastes a vida do beato Donizete Tavares de Lima, com amor à igreja e à devoção a Nossa Senhora Aparecida, fazendo o instrumento da vossa bênção na vida do povo de Deus. Concedei-nos a graça de que tanto precisamos. Façamos o nosso pedido confiante, esperar, confiar sempre no Senhor. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Viva o Padre Donizete! Viva! Viva o Padre Donizete! Viva! Vamos receber a bênção. Coloque a mão na sua cabeça, recebendo a bênção do beato Donizete. Adiutori nostri, nomine Domini, Domine che salvi orazione meglio, Dominus vobisco, oremos Deus universal tantas criaturas vistas, prestimo legem, et voluntatem tua, Deus omniscitia ser Cristo, Domino nosso. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Santo, descende vós, morete semper. Amém. Veio e nos ensinou, Padre Donizete, tão humano e tão fiel, lá do céu, rogai por nós, lá do céu, rogai por nós. Grande pregador popular, amado pelo povo,